você está sintonizado no programa Agenda Econômica. O nosso tema de hoje são os leilões do petróleo pré-sal. Nosso convidado é o Dr. Fernando Siqueira, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras e também vice-presidente do Clube de Engenharia do Brasil. Participa do programa o jornalista Paulo Acrisio. O senhor começou a explicar a questão do bônus, mas é uma temática muito complexa. Eu pediria que o senhor esclarecesse mais. É um bônus de 15 bilhões de reais cobrados pela ANP às empresas que participariam do leilão, do caso de Libra, né? Uhum. Há uma reclamação, mas é uma reclamação que o senhor a colocava num outro contexto. Poderia desenvolver seu raciocínio, por favor? Os 15 bilhões primeiro são indevidos, porque o bônus definia o vencedor no contrato de concessão. Quem desse um bônus maior ganhava. Agora o que define é quem dá o maior percentual para o governo. Então esse bônus é indevido. Para o meu ponto de vista, isso foi feito para eliminar grande parte das empresas, inclusive as empresas nacionais. E não há empresa nacional participando desse leilão? Eu acho que não. Você tem que pagar 2 milhões para participar, não devolvíveis. Então eu acho que não tem nenhuma que vai participar. É uma seleção financeira. É uma seleção financeira. Então isso é dirigido para as multinacionais. E esses 15 bilhões para a Petrobras hoje é ruim, porque a Petrobras está sendo estrangulada ilegal e financeiramente pelo governo, que a obriga a importar derivados e vender mais barato para as suas concorrentes no mercado nacional. Então a Petrobras compra por $1,71 por barril e vende por $1,43 para as empresas nacionais. Isso para as empresas concorrentes no Brasil. Com que motivo? Qual é a razão dessa? A razão alegada pelo governo é para conter a inflação. Então, isso aí é ilegal, nós estamos propondo uma ação popular contra isso, você não pode ferir o direito. Tem 300 mil acionistas que usaram o fundo de garantia para comprar ações da Petrobras e caiu a metade esse patrimônio. Então, esse 15 bilhões me parece que é para dificultar a participação da Petrobras e favorecer a participação das multinacionais. Então, esse bônus não tem sentido ser dessa magnitude. Só para não deixar aquela minha pergunta sem resposta, que ele no intervalo não respondeu aqui, quanto o Brasil produz hoje, em termos quantitativos e em termos percentuais, de petróleo do pré-sal e petróleo por meio tradicional? Ele hoje está produzindo 1.900.000 barris por dia no país, e dos quais 310 mil barris são do pré-sal. Já? Já tem 310 mil barris em produção. Uma curiosidade, por que o Brasil, primeiro anunciaram a autossuficiência em petróleo, mas depois parece que isso ficou meio esquecido, não tínhamos alcançado ainda, inclusive a TV Senado tentou fazer um documentário lá numa plataforma lá de perfuração da Bacia de Campos, aí ficaram adiando, então não houve essa oportunidade, e eu queria saber, para informar também os espectadores, claro. Me coloco aqui na posição do espectador. O Brasil já era autossuficiente com os 14 bilhões que tinha, por 15 anos. Agora ele tem 74 bilhões, então é mais que autossuficiente. O que está ocorrendo é um déficit no refino, porque por duas razões, dois fatores. Primeiro que o governo incentivou muito a indústria automobilística e o consumo de gasolina aumentou muito acima do esperado. Segundo que, pelo fato de vender a gasolina por um preço contido, o álcool ficou mais ou menos inviável. Então o álcool, que era um componente em 25%, praticamente não está sendo comprado pelos carros de duplo combustível. Então isso está sobrecarregando o consumo da gasolina, então isso tudo ultrapassou a programação da Petrobras. Infelizmente, as duas refinarias que estão em construção atrasaram muito, atrasaram mais de um ano, mais de 2 anos cada uma, a Comperj no Rio e a Reneste aqui em Pernambuco. Então isso fez um déficit no parque de refino nacional, que está obrigando a importar combustível para suprir o mercado. Nós conversamos aqui já, o senhor mencionou o exemplo da Rússia, o que a Rússia fez em matéria de petróleo, outros países também,
Mas haveria algum outro modelo de que o Brasil pudesse tirar algumas lições? Por exemplo, o caso norueguês. A Noruega é um bom modelo, um bom balizamento para nós? É um excelente modelo. A Noruega, que não tem uma reserva fantástica, né, mas teve uma reserva por algum tempo, que explorou, hoje tem 8 bilhões de barris, é metade de libra, mas a Noruega soube utilizar bem o petróleo. Porque ela, primeiro, criou um fundo soberano, que depois que o petróleo acabar, o resultado do petróleo vai se prorrogar por mais de 50 anos. Segundo, que ela procurou se capacitar tecnicamente, desenvolveu escolas de altíssimo nível, um corpo técnico de excelente qualidade, que vende tecnologia para o mundo todo. A educação na Noruega, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da Noruega, é um dos melhores do mundo. Então a Noruega é aquele país que mostra que o petróleo não tem maldição nenhuma. O petróleo é um bem, desde que bem administrado. Então a Noruega fez com que sua população sentisse por um período de 3 gerações futuras os efeitos benéficos do uso adequado do petróleo. É um país de recursos muito mais modestos que o Brasil. Eles eram exportadores de peixe e madeira. Isso, quando descobriram o petróleo, souberam lidar com isso. Hoje exportam equipamentos, tecnologia, engenharia, projetos, então souberam utilizar perfeitamente o petróleo. Agora, uma preocupação que você falou aí, que eu também deixei para os telespectadores, a questão da quarta frota, né, do perigo aí de uma invasão, etc. Queria lembrar que a Venezuela de Chávez, né, quando o Chávez assumiu, tinha 60 bilhões de barris, hoje tem 300 bilhões de barris, 3 vezes o pré-sal. E a Venezuela não está preocupada com a invasão americana, né? A Venezuela está lá vendendo para o próprio Estados Unidos. Eu acho que o Brasil pode negociar também com os Estados Unidos uma garantia de fornecimento por alguns anos, e em troca diz para o Obama, deixa nossas instituições em paz, pare de espionar o Brasil, vamos comprar petróleo numa relação bilateral. Mas como encontrar a medida certa entre, se você é um grande produtor, né, há alertas de que o Brasil não deveria ser apenas exportador de petróleo, deveria fazer um investimento no refino, obviamente, mas tem havido lentidão na construção de refinarias. O que está acontecendo com as refinarias, por exemplo, do Ceará, que anunciaram também no Maranhão? Parece que seriam 5 refinarias. 5 refinarias. Eu acho que aquela do Ceará devem ser construídas, mas não da forma como que foram projetadas, para gasolina de altíssimo valor, que eu acho que não tem sentido. Você tinha que produzir uma gasolina comum, normal, e essas refinarias são necessárias, porque se você exporta o petróleo bruto, de cara perde 30% em impostos, ICMS, PIS/COFINS e CID, são eliminados porque a Lei Candir, que foi feita para incentivar pequenos produtores, foi subrepticiamente aplicada também no petróleo. A Lei Candir era para incentivar a exportação. O petróleo não precisa de incentivar, todo mundo quer, todo mundo precisa para sobreviver. Então, só com a exportação de petróleo bruto se perde 30% em impostos e se perde uma gama infinita de empregos. Porque se você refina o petróleo no Brasil, você agrega valor, você faz refinarias onde gera 7 mil empregos, pelo menos, por refinaria. Mas se o Brasil é dotado desse ativo, ele não deveria usar exatamente esse ativo, grande quantidade de petróleo, para concentrar na ampliação da industrialização, do refino? Exatamente essa é a nossa defesa. Para isso tem que ficar no Brasil, porque as empresas estrangeiras exportam petróleo, já ganham 30% de impostos, ganham o poder geopolítico, que a gente já falou aqui, um poder de barganha imenso, né? E realizam emprego, criam empregos e tecnologia lá fora. Então, nós exportarmos petróleo sem valor agregado, há uma perda fantástica para o país. E se as multinacionais produzirem, não tenham dúvida que elas não vão manter, não tem obrigação nenhuma de manter o petróleo aqui. Isso não está no contrato? Não poderia, não deveria estar? Num caso excepcional, por 30 dias, ela pode, num caso de guerra, o Brasil precisar. É a única chance de reter o petróleo aqui.
Então, o outro dado é que quando exporta, eles exportam divisas, exportam dólares, e o Brasil fica mais dependente ainda das transações correntes. Se for a Petrobras que produz, ela vai realizar todo o lucro aqui, vai gerar empresas e tecnologia aqui e vai gerar para o Brasil um desenvolvimento que o povo brasileiro tem direito, porque essa riqueza é do povo brasileiro. O que explica a lentidão na implantação das refinarias? Por exemplo, no meu estado, no Maranhão, se tem notícia de que o canteiro de obras está praticamente desativado. Eu também estranho isso, porque na gestão do Gabrielli havia essa ordem do Lula, né, de construir refinaria no Brasil para gerar emprego. Hoje o governo Dilma, não sei por que, voltou atrás nisso, está, digamos assim... Falta de recursos? Não é falta de recursos. Como eu te disse, o pré-sal dá um respaldo para a Petrobras para conseguir o recurso que quiser. É falta de um plano estratégico do país. Nós não temos um plano de desenvolvimento nacional. É isso que não temos uma política industrial. Foram desnacionalizadas no governo Fernando Henrique e no governo do PT 4.200 empresas brasileiras, por preço irrisório, empresas privadas, que hoje estão remetendo lucro para o exterior e criando essa bola de neve perniciosa que é o déficit nas transações correntes. Então, se você produz aqui, aplica aqui, desenvolve a tecnologia aqui, o Brasil ganha pelo menos 50%, 60% a mais com o uso do pré-sal. Agora, existe uma alternativa, está prevista na Lei 12.351, né, que em determinados casos de alto interesse nacional, o governo poderia não fazer o leilão e poderia fazer simplesmente a transferência de um determinado campo, por exemplo, Libra, por hipótese, para a Petrobras. Em que situações isso poderia acontecer? Como é que isso está exatamente descrito na lei? Se aplicaria agora no caso de Libra? Perfeitamente. O artigo 2º da Lei 12.351 e o 12º diz que áreas estratégicas, por interesse nacional e de energia nacional, suprimento de energia, podem ser entregues à Petrobras sem leilão. E essa área aí, o maior campo do mundo, não tem outra área mais estratégica do que essa. É uma área com um campo, eu repito, Franco e Libra são uma estrutura única, né? São 25 bilhões de barris que formam uma área mais estratégica em todos os aspectos. São o maior campo do mundo. Essa estrutura é a maior do mundo. Então é um óleo já descoberto, já qualificado, de excelente qualidade. Não tem risco. Não tem risco nenhum. Então, mais estratégico do que isso não existe. Então, é uma típica área para ser entregue à Petrobras, que, aliás, o Libra já estava com ela, como eu falei no início, né, por conta da capitalização, e foi tomado de volta pela ANP. Tão estratégico que há espionagem. Tão estratégico que está gerando essa espionagem absurda aí dos Estados Unidos. Né? Uma mega empresa multinacional estrangeira ganha a concorrência e começa a explorar Libra. Como garantir, como o Brasil pode fiscalizar que a produção declarada é a real? Porque exatamente essa é a função da pré-sal petróleo que foi criada para isso. A pré-sal petróleo deve fiscalizar dois aspectos importantes, que são os que geram a maior corrupção do mundo na produção do petróleo. Primeiro é dimensionar o custo de produção. Você calcular os equipamentos, quanto custaram, e a tendência é jogar para cima. Quanto mais para cima, melhor, porque a empresa vai ser ressarcida em petróleo. Então, a corrupção é levar isso para o máximo possível. A pré-sal petróleo tem que fiscalizar isso. A segunda é a questão da medição do petróleo. O cara produz 100 barris e diz que produziu 80, 60. Então, são os dois focos mundiais de corrupção na produção do petróleo. Por isso que as multinacionais não estão reagindo violentamente para a Petrobras não ser operadora única. Porque se a Petrobras for a operadora única, essa corrupção vai diminuir, vai ficar mais difícil. Mas a função da pré-sal petróleo é exatamente essa. O Brasil foi pioneiro em tecnologia em águas profundas, exploração de petróleo em águas profundas. Como é que está a formação da nossa mão de obra especializada para isso?
Nós temos aí um corpo técnico de altíssimo nível, temos um centro de pesquisa que tem também uma formação excelente de técnicos de alto nível. Então, nós temos, digamos assim, o Brasil, através da Petrobras, tem condições de exercer a produção sem problema nenhum. Agora, a gente, na medida em que forem crescendo as necessidades de mais mão de obra, nós temos que fazer um programa intenso de treinamento. A Petrobras já faz isso em convênio com as indústrias, né, o chamado PROMIMP, já capacitou cerca de 300 mil técnicos. E a previsão aí é de ter pelo menos 1 milhão de empregos. Então, acho que o pré-sal dá tempo de treinar o pessoal para enfrentar esse desafio. São 5 anos, pelo menos, que se leva para produzir. Muito bem, estamos chegando aqui ao final do nosso programa Agenda Econômica por hoje. Nós queríamos agradecer a sua audiência e lembrar que a sua sugestão, sua dica, sua proposta, sua crítica também, elas todas são muito bem-vindas e podem ser enviadas por esse endereço que está aí na sua telinha, www.senado.leg.br/TV. Por ele também você pode baixar esse ou outros programas da TV Senado. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Fernando Siqueira, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, e também a participação do meu colega, o jornalista Paulo Acris. Muito obrigado a vocês. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.